Olá, meus amores do oitavo ano, tudo bem? Vou passar um videozinho para vocês e a gente vai fazer uma série de vídeos contemplando o conteúdo que a gente começou a estudar. A gente estava começando a estudar no Inalda e aí foi interrompido por conta de todo esse contexto aí do coronavírus e essa coisa toda. Mas a gente não pode deixar de enviar conteúdo para vocês, né? Vocês precisam continuar. Mesmo em casa, então tem que continuar, não tem jeito. Então é o seguinte, eu queria fazer um resuminho daquilo que a gente já viu, né, até onde a gente parou, e acrescentar mais um pouquinho para a gente. Nós começamos o ano estudando sobre a dinâmica da população mundial, lembram? Vimos um pouquinho sobre o crescimento da população mundial. Nós vimos que esse crescimento ele vai ter um aumento após as revoluções industriais, né, a primeira e a segunda revolução, e essas revoluções vão permitir maiores condições de vida, a gente estudou isso, né, questões da diminuição de taxa de mortalidade, aumento de taxa de natalidade, então tudo isso a gente já deu uma olhada. A gente viu também sobre a distribuição da população mundial, vimos que existem determinadas regiões propícias, não é, para o povoamento humano. Outras regiões do globo é impossível, não tem ninguém morando lá no Everest, não dá. Né? Então a gente viu essa distribuição da população no mundo. Vimos também que essa distribuição ela também não é igual, é uma distribuição desigual. Nem todas as áreas contemplam, né, a mesma organização espacial. A gente viu isso também. Quando a gente vê isso, a gente vê sobre países, densidade demográfica maior e menor, países populosos, pouco povoados, aquela coisa toda. Muito bem. Agora a gente vai ver um pouquinho, eu vou fazer um pequeno resumo sobre um outro tema, que é sobre as dinâmicas migratórias, né? Dinâmica migratória da população mundial. Então, eu vou dar um pequeno resumo sobre alguns conceitos dessas dinâmicas migratórias de migração e depois vocês irão ler no nosso livrinho ou pesquisar na internet, né? E depois tem algumas atividades para vocês responderem. Muito bem, em 2017, a ONU ela fez um levantamento, fez um estudo, e ela viu que 258 milhões de pessoas viviam fora do seu país, certo? Fora do seu país de origem, por motivos diferentes, por motivos variados. E aí a gente percebe que a movimentação de pessoas no mundo, durante toda a história, ela é muito grande. E a gente vai ver alguns conceitos. Um dos conceitos é chamado de emigrante. Emigrante é aquela pessoa que deixa o seu lugar de origem e vai para um outro país. Ele é um emigrante. Quando o ponto de partida, né, a referência é sair do seu país e ir para um outro país. O imigrante, né, com o I na frente, é uma referência contrária. É aquele que entra em algum país ou em alguma região. É o caso, por exemplo, do Brasil, né? Vamos citar aí, temos vários exemplos de imigrações, pessoas que vieram de outros países para cá. As migrações, elas podem ser classificadas como voluntárias, quando o sujeito, por vontade própria, decide migrar, decide ir para um outro país ou uma outra região, por vontade própria. Por quê? Porque existe uma outra migração chamada migração forçada. Ela acontece por vários motivos. Por guerras. Não é? Imagine uma situação de guerra, um conflito, a pessoa tem que sair daquela região forçadamente e ir para uma outra região. Por desastres naturais. A gente viu um exemplo recente no Brasil, lá em Minas Gerais. Não é? A barragem estourou, inundou uma região,
havia muita gente morando ali, algumas pessoas morando, e quem sobreviveu teve que sair dali, né, por um período. E outros saíram definitivamente. A gente vai ver isso também. Então, por desastres naturais, por conflitos étnicos e outros motivos. Migrações temporárias. Quando a pessoa reside por algum período, por meses ou anos, né, ou alguns meses ou alguns anos, em um lugar, depois volta para o lugar de origem. E também migrações permanentes, quando a pessoa estabelece definitivamente em um local, certo? Definitivamente em um local, sai do seu lugar de origem, mas decide ficar definitivamente naquela região, ou naquele lugar, ou cidade, ou país. Bom, temos também as migrações internas, deslocamentos dentro de um país. Também um exemplo do Brasil. A gente já viu aí na história do Brasil e sabe mesmo, né? Pessoas que saem da região norte vão para a região sul. A gente vê isso quando estuda a questão da industrialização brasileira que acontece na região sul, né? E as pessoas saem do nordeste, do norte e migram para aquela região. Ou o contrário, houve períodos em que as pessoas saíram de lá e vieram aqui para o norte, ou para o norte, lá para Amazonas, né? Exploração da borracha. Então é uma migração interna. Essa migração interna ela pode ser em vários âmbitos. As pessoas trabalham em Recife, moram em Olinda, ou em Paulista, ou em Igaraçu. Então é uma migração interna e temporária. Todo dia a pessoa sai 4 horas da manhã, chega em Recife, trabalha o dia todo, final do dia volta para Igaraçu, Araçoiaba. Então é uma migração interna e temporária. Existem as migrações internacionais, realizadas, como o próprio nome já diz, entre países. Então, alguém que sai daqui vai para os Estados Unidos, alguém que sai daqui vai para um país na América Latina, próximo, Argentina, Paraguai, Uruguai. São migrações internacionais. Ok? Então, alguns conceitos sobre migrações, e vou passar uma atividade para vocês, vou passar um vídeo para que vocês assistam através de um link que vai estar dentro da atividade, e boa atividade, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.